Amém e amém. Quero aí fazer menção, nós estamos ministrando a palavra de Deus no Evangelho de João, visando ver o que João viu. João viu o Verbo vivo encarnado e ele escreveu o que viu no Evangelho. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí João diz assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós, anteriormente, já vimos que vimos a sua glória. A tradução do texto grego para glória significa o brilho da majestade, o brilho do governo, a grandiosidade do governo de Deus. E o texto vai expressar que ele se manifesta. Nós vimos a sua glória e vimos que ele, carregado dessa glória, ele veio cheio de graça e cheio de verdade. E essa verdade foi entregue aos discípulos. E aqui os discípulos estão sendo comissionados. Jesus já ressuscitou, ele já declarou: está consumado, ele já ressuscitou ao terceiro dia. É bem interessante nós relembrarmos aí o que significa terceiro dia na linguagem bíblica, e que é até hoje para o judeu praticante. Primeiro dia, basicamente, Jesus foi preso numa quinta-feira. Madrugada, durante o dia da quinta, já à noite, já era sexta-feira. Aliás, ele foi preso na sexta-feira, só que na linguagem nossa seria na quinta, né? Como assim? Enrolado isso, né? Para nós, o dia, ele gira à meia-noite. Meia-noite já é outro dia, não é isso? Para o judeu, às 5 da tarde, alguns interpretam 18 horas, mas basicamente 5, 18 horas é a virada do dia. A virada do dia. Então, passa a ser o dia seguinte a partir daquele final da tarde. Seja 5 ou 18 horas, já é outro dia. Então, quando Jesus é preso, para nós seria na quinta-feira. Porém, já é sexta-feira, na madrugada de sexta ele é julgado. E aí, quando o dia amanhece, ele já retorna ali dentro daquele horário, dentro daquele novo dia, ele é julgado na sexta-feira. Ele, então, ele é morto ali e vai começar o sábado, no final da tarde. E é quando eles tomam a decisão, porque aquele sábado era um sábado especial, que era o dia da expiação anual. O dia da expiação anual, você sabe, acontecia todo um ritual no templo. Eu não sei como é que foi o ritual naquele dia, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? Como assim? Havia toda uma cerimônia do dia anual da expiação. E Jesus, ele morre ali, e quando Jesus morre, ele é sacrificado como sacrifício vivo diante de Deus pelos nossos pecados. E quando ele morre sem pecado. E quando ele ressuscita, já é o terceiro dia, nessa linguagem aonde o dia que ele morre, o dia que permanece morto e o dia que ressuscita. É nessa linguagem que você deve contar, não na linguagem de 24 horas e no horário da meia-noite, como é na nossa cultura e da maioria dos povos. E quando Jesus ressuscitou, ele já conclui, aliás, quando morreu, ele diz: está consumado. Ali o plano estava consumado. A ressurreição seria algo automático, porque ele morreu sem pecado, portanto a morte não o podia segurar. Eu estou aí parafraseando com o texto bíblico que declara isso. Quando Jesus ressuscita, agora ele vai aparecer aos discípulos por espaço de 40 dias.
Você deve se recordar, nós tivemos um tempo aqui onde eu preguei sobre o porquê Jesus apareceu 40 dias. E nós listamos que o número 40, ele vem desde o tempo passado. Foram 40 dias de expiação, que eles expiaram a terra, aliás, quando iam conquistar Canaã. E Deus aplicou uma punição de 40 anos, porque um dia para cada dia que eles espiaram a terra e mesmo assim não creram. Depois o número 40 também é colocado para os dias que caiu a chuva do dilúvio. Choveu, irmãos, 40 dias ininterruptos. Mas não foi uma chuva qualquer, foi uma chuva torrencial. Eu me lembro quando eu estudei isso a primeira vez, né, bem no passado mesmo, faz um tempo. Me lembro que eu estudei bastante esse assunto. O termo abriram-se as comportas dos céus. É como se uma cachoeira caísse do céu, literalmente. Aliás, você vai encontrar até quem defenda que a terra estava envolta como que numa carapaça de um potencial que seria de uma eminente chuva extensa, como aconteceu. E que o ambiente na terra mudou depois disso. Há uma mudança no ambiente da terra do pós-dilúvio. Muita coisa aconteceu, na verdade, inclusive até mesmo a alimentação do homem mudou. Não sei se você percebeu, mas até ali o homem não se alimentava de carne. Depois o Senhor Deus permite que o homem, então, coma carne. O Adão e até o dilúvio alimentavam-se de frutas e tudo que viesse da natureza, mas não da flora, da fauna, né, que é dos animais, da carne de animal. E aí passa o tempo, o número 40 é utilizado várias vezes. Quando o Senhor vai aplicar a feitura da paz, Ele vai aplicar a paz sobre Israel, mas foram 40 anos de guerra, onde Davi foi usado para colocar ordem em todos os inimigos de Israel. Ele teve que batalhar 40 anos ininterruptos. 40 anos Israel esteve em guerra. E o que gerou? 40 anos de paz sobre o reino de Salomão. 40 anos. Então, 40, meu irmão, enfim, né? Se a gente fosse listar aqui, nós íamos encontrar muito material e o número 40 é muito utilizado. Ao que dá a entender, 40 é o número de uma geração. Uma geração se firma e outra passa também com o número 40. Deus trocou a geração na mentalidade em Israel, quando, por causa do pecado, quero, em respeito aos novos na fé, né, relembrar, você lê, por exemplo, o texto de Números 13, você vai encontrar as dificuldades que o povo tiveram para acreditar que iam conseguir entrar na terra de Canaã. E quando eles estabelecem aquela incredulidade onde somente Calebe e Josué acreditaram, o Senhor Deus então os conduz por 40 anos no deserto. Ficaram 40 anos andando para lá e para cá. Por quê? O deserto não era tão grande assim para gastar 40 anos de viagem, é claro. Mas eles ficaram para lá e para cá no deserto e, é claro, acampados grande parte do tempo. E o Senhor mandava se moviam e assim foram, mas não tinham residência. Eles passaram 40 anos ouvindo que o pecado não dá futuro, que o pecado tira o futuro de uma pessoa, que o pecado rompe com uma pessoa ter uma vida abençoada, uma vida próspera. O que é uma vida próspera? Dar fruto. No deserto não se podia cultivar, portanto, não havia morada, não havia casas, não havia um estabelecimento onde o Senhor Deus disse que daria a eles descanso. Onde era a terra do descanso? Lá na terra de Canaã, onde Deus daria a terra, eles teriam uma residência fixa e eles teriam terra para plantar, terra para colher. Imagine uma pessoa 40 anos sem perspectiva, não temos casa fixa, não temos plantações, estamos no deserto.
Não havia comida, não havia de onde tirar, tanto é que Deus, durante todo aquele tempo, fez vir sobre eles o maná. O maná, irmãos, só cessou de cair do céu toda tarde. Só parou de cair quando eles venceram, entraram em Canaã e venceram a primeira batalha. E eles já estavam agora no ambiente do descanso. Qual o princípio com isso, né? Eu estou falando sobre o número 40, mas não posso deixar de aplicar o princípio. Demorou 40 anos para que a geração que tinha menos de 20 anos, porque o Senhor disse, só os que têm até 20 anos vão entrar na terra de Canaã. Deus matou todos aqueles que tinham de 21 anos para cima. E aí você faz a conta, quem tinha 21 teria tranquilamente idade de entrar em Canaã, mas Deus matou estas pessoas. Elas caíram por terra e Deus protegeu e livrou os que tinham até 20 anos. Aliás, quando o Senhor vai falar sobre eles, ele vai dizer, olha, até a roupa o Senhor fez com que elas permanecessem e não se desgastassem. As sandálias não se ficaram gastas, o próprio Deus disse. Aliás, irmãos, é um texto riquíssimo, porque Deus, com seu poder, e alguém pode dizer assim, pastor, não creio nisso, como que uma sandália vai durar 40 anos? Meu irmão, presta atenção, Deus criou os céus e a terra ou não? Criou. Se você crê que Ele criou os céus e a terra, você não vai crer que Ele vai fazer permanecer qualquer e fazer acontecer o que Ele quiser, né? É que nem, eu me lembro, eu era novo na fé, irmãos, mas marcou a minha vida. Eu estava tendo minhas primeiras experiências, eu estava na fila para pegar o almoço, no primeiro retiro que eu fui, eu tinha 3 meses na fé. E na fila o rapaz estava falando de uma pessoa que oraram e a pessoa foi ressuscitada, o morto ressuscitou. E aí alguns disseram, eu não acredito não sei o quê, é demais para mim. Aí eu, novo na fé, fiquei pensando, novo na fé, irmão, não sabia nada, não falei nada, né? Mas eu cá comigo fiquei pensando, rapaz, esquisito, a gente crê que Jesus ressuscitou, e esse pessoal não crê que outro pode ser ressuscitado também? Né? Ali eu já tinha uma veia, uma veia já de percepção, né? Da nitidez, é uma contradição. Meu irmão, estava ali e tal, a pessoa, o morto levantou. Aí alguém olha assim, mentiroso, né? Mas você termina de falar e diz, Jesus ressuscitou, diz, amém, aleluia, né? É uma contradição muito grande, né? Quero lembrar, irmãos, que os milagres, eles são manifestos não pelo milagre em si, mas porque através dos milagres acontece de muitos crerem e a partir dali sua vida em Cristo iniciasse. E independente disso, a palavra de Deus é suficiente para salvar, não é? Mas o milagre chama atenção para que a pessoa, então, ouça a palavra de Deus. Eu me lembro de algumas experiências desse tipo. Mas eu quero aqui dar ênfase, voltando para o número 40. Ali, no caso, com o povo de Israel, Deus utilizou a troca da geração. A geração que ia entrar era a geração que não tinha responsabilidade sobre aquele momento. Portanto, eles foram poupados. Você sabe que o que seria hoje um adolescente, né? Foi o que Deus considerou ali. Os que não têm responsabilidade de vida adulta vão entrar. Esses vão entrar. Mas os que eu coloquei a responsabilidade de agirem, esses não vão entrar. Eu vou falando e eu sinto, né, muito forte no meu coração, não me entenda mal, não saí do assunto, eu estou ministrando a palavra de Deus. Entenda, o que Deus fez com o povo de Israel foi trazer sobre eles o juízo. E ele aplicou isso por espaço de 40 anos. Ele poderia ter estalado o dedo e matado todo mundo que era incrédulo. Poderia ou não poderia? Só que Deus estava trabalhando a geração que ia entrar. O que a geração que ia entrar precisava? Ela precisava crer que Deus daria a eles a terra de Canaã. Se você ler o texto de Josué, você vai descobrir que a geração que entrou
Quando Josué disse, nós vamos lutar, eles todos disseram, Josué, faremos conforme você disser. Nós obedeceremos a tudo. Aí você olha e diz, amém, aleluia. Meu irmão, mas foi 40 anos gerando naqueles corações que o pecado, a desobediência não dá futuro. Aí hoje em dia a pessoa olha, né? Aí ela olha assim o incrédulo e fica assim, sem uma paciência, sem nada, e fica até brabo, chateado. Irmãos, esse princípio se aplica para hoje, viu? Tem uns cabeça dura aí que você vai encontrar, né? Quem nunca teve um amigo, né, que você já aconselhou, já conversou, e a pessoa teima em fazer contrário. Meu irmão, é muito importante você entender isso. Deus aplicou juízo. Aliás, falando sobre esse assunto, o que foi que Deus fez com o povo de Israel? Aplicou juízo. No dia do juízo vai ser como, irmãos? Nós vamos prestar conta de tudo que fizemos. Tudo que fizemos com o quê? Com o recurso que Deus nos deu. Deus te deu recurso. O que é o recurso que Deus te deu? A sua vida. Você vai prestar conta sobre sua vida. Você vai prestar conta sobre sua família, que foi o recurso que Deus te deu. Deus te deu filhos. Você vai prestar conta deles. Vai prestar conta de quê? Vai prestar conta do que você fez com eles. Se você fez conforme o próprio Deus orientou ou não. E aí, para os filhos, se seu pai não fez como Deus orientou, você está aí colhendo umas tristezas, né? O que vai acontecer no dia do juízo? Você vai prestar conta de como você lidou com as mazelas que o seu pai, que era desobediente, gerou em você. O que foi que o Senhor ensinou para os que recebem as mazelas dos desobedientes? Deus nos chamou a perdoar, irmãos. Libere perdão sobre os que foram desobedientes. Pastor, meu pai não é da igreja, ele fez tudo de ruim, mas não é da igreja, o que eu vou fazer? Meu irmão, vai prestar conta diante de Deus todo mundo. Todo mundo. Quem foi fiel, prestará conta e receberá o galardão. Quem não foi, receberá a sentença de morte. Receberá a sentença de morte. Então, o que Deus fez com o povo de Israel? Aplicou o que seria no final, de forma alongada, sem dia marcado para cada um, mas que nenhum deles iria entrar na terra de Canaã, não entraria. Então, preste atenção, eu quero abrir um parênteses aqui para aplicar, porque eu não consigo falar tudo isso sem aplicar. Deus, Ele nos concede, por sua graça, utilizarmos os recursos que temos. E Ele espera que utilizemos os recursos que temos do jeito que Ele orientou. Para que, no dia do juízo, prestemos conta a sermos aprovados nas contas. Então, como que isso funciona? Deus te deu para você cuidar um filho. Não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus. Eu quero agradecer a Deus, irmãos. Eu falei aqui no livro Quem Ama Educa, todos os livros foram comprados ali, as pessoas foram e compraram. Aliás, faltou um que eu não devolvi o que estava comigo, né? Mas aí o que nós fizemos? Nós compramos, né? Comprei o livro porque nós não tínhamos esse livro, não lemos ainda, então comprei para minha casa. Mas eu quero com isso dizer para você um princípio, eu estou aplicando aqui um princípio. O Senhor Deus, Ele espera que nós utilizemos os recursos de forma adequada. O Senhor te deu um negócio, Ele espera que você multiplique esse negócio. Ele espera que você utilize bem esse negócio, de forma que você cresça. Não, pastor, eu sou dos humildes, eu estou satisfeito com o que eu tenho ganhado. Digo, meu irmão, preste atenção aqui. Você lembra da parábola dos talentos? Lembra? Parábola dos talentos. Um recebeu um talento. Um talento seria aí 400 gramas de prata. De ouro, se eu não me engano, são 900 gramas. Deus entregou um talento na mão de um.
depois uma outra quantidade maior na mão do outro, e uma quantidade muito maior na mão do outro. Os dois, o primeiro que recebeu um, enterrou. E os outros foram negociar e multiplicaram. Multiplicaram. O que foi que Jesus fez com aquela parábola? Ele estava pegando a vida cotidiana e colocando como exemplo sobre as coisas do céu. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. O que era a vida cotidiana? As pessoas pegarem um recurso, no caso, uma quantidade de dinheiro, e negociarem com aquele dinheiro para que ele se multiplique. Na linguagem atual seria fazer dinheiro. O primeiro que recebeu um talento não multiplicou, enterrou. E o resto negociou e multiplicou. O povo ouviu o ensino de Jesus, que pegava a vida cotidiana para explicar as coisas do céu. E aí eu já estou dizendo para você, pastor, o texto não fala sobre dinheiro. Entenda, meu irmão, o texto fala sobre dinheiro, porque Jesus utiliza da vida cotidiana, e aí vem o ganho para nós. Nós precisamos resgatar o que Israel estava utilizando naquele dia, para que possamos ter uma vida plena. O que era comum no meio do povo de Deus? Você não pode enterrar o seu dinheiro, você tem que multiplicar. Então veja que não é uma questão de humildade. O que enterrou foi desinteligente e desobediente. Você imagina, Deus te entrega um recurso, que assim entendia o judeu. Esse dinheiro aqui foi Deus que deu e Ele deu para a glória dEle. Então eu vou multiplicar, porque na parábola o Senhor é que entregou na mão de cada um. O Senhor é que entregou. O grande problema que eu estou aqui pregando sobre isso, aí você encontra. Ah, pastor, mas eu sou a favor de uma vida simples. Meu irmão, quero saber se você já ouviu a voz de Deus. Eu conto sempre essa parábola aqui, que está num livro que eu tive o contato, eu não terminei de ler ainda, inclusive. Parei de ler, tenho que retomar a leitura dele, mas me impactou a história que eu li. Um homem que tinha uma empresa, ele queria largar tudo para poder estudar só a Bíblia e ensinar a Bíblia. Ele era um judeu, praticante da sinagoga. E aí ele chegou para o rabino e contou isso. Ele tinha uma fábrica e muito recurso já. Vou fechar tudo, vou acabar com tudo e vou ficar só ensinando a Bíblia. O rabino quase morre do coração naquela hora e diz, pelo amor de Deus, pare com isso agora, sai dessa. E foi explicar que no caso daquele rapaz, a obra de Deus era ele multiplicar aquela empresa muito mais ainda, porque ele tinha, o que o texto dá a entender, que tinha lá umas 300, 200 famílias dependendo daquela fábrica. E o rabino foi explicar que a obra de Deus era que tinha ali cerca de 100 a 200 famílias que eram abençoadas através daquela empresa. Irmãos, Deus mandou trabalhar para obter o pão. Se não tiver emprego, dá para cumprir. Ah, pastor, não tem emprego, mas tem trabalho. Sim, meu irmão, você entendeu o que eu estou ensinando. Então, aquele homem ficou impactado, porque o entendimento dele de fazer a obra de Deus era pregar a palavra, mas fazer a obra de Deus é viver a palavra. Porque pregar, meu irmão, isso é fácil. Viver é o desafio. Então, imagine, é o que eu tenho ensinado aqui no decorrer do tempo, né? Irmãos, nós teremos pessoas chamadas para serem os que vão ensinar a palavra. E nós teremos pessoas chamadas para ter a fábrica, para ter a multiplicação. E essa será a obra de Deus através daquela pessoa. Fico pensando, se todo mundo decidir ser missionário, quem é que vai sustentar esse pessoal? Não é? Me lembro do jornal, saiu do jornal Batista, inclusive, naquele tempo eu estava no seminário, de um grande empresário de Manaus que ele tinha no coração um chamado específico. Minhas empresas estão a serviço do reino. E pode acreditar, ele tinha lá um número de seminaristas e missionários que a empresa ajudava diretamente. Na Bíblia nós encontramos, né, nós temos
os discípulos que estavam com Jesus sendo preparados, mas nós temos também José de Arimateia, que foi a pessoa que foi falar, ele era bem relacionado, ele foi falar com Pilatos e pediu permissão para poder lidar com o corpo de Jesus. E ele tinha recurso, e ele cede um túmulo cavado na pedra, e era caro fazer aquilo. Só pessoas com muito recurso utilizavam de um túmulo cavado na pedra, esculpido na pedra, né, praticamente. E ele, então, utiliza do recurso que tinha e providencia para Jesus a honraria que era dado às pessoas de grande condição. Em outras palavras, eu creio, irmãos, que na obra do Senhor, no meio da igreja, Deus vai levantar os José de Arimateia e vai levantar os discípulos que estarão ligados com o ensino da palavra, com a propagação da fé, que eu considero a representação dos nossos missionários e pastores do nosso tempo. Mas a obra do Senhor é muito mais abrangente. Nós somos um corpo, nem todos foram chamados para a mesma coisa, mas todos foram chamados para estar conectados à cabeça, que é Cristo. Então, ouça a voz de Deus, porque na vida dos Josés será requerido, e no dia do juízo, eu acredito, irmãos, pela palavra, no dia do juízo, haverá pessoas que ouvirão: eu quis fazer por meio de você esta obra, e você não se submeteu. Que dureza, hein? Que dureza. Pastor, mas e a vida humilde? Meu irmão, humildade é de reconhecer o Senhor como um único Senhor. E nunca, jamais levantar a voz para Ele com uma palavra paralela dele. Não, mas isso aqui, ou um raio na cabeça, meu irmão. Onde é que eu estava quando os fundamentos da terra foram lançados? Usando aí as palavras que ele disse para Jó. Onde é que Jó estava, Deus perguntando para Jó? Quando eu estabeleci os limites e disse às águas: vocês vão até aqui. Nós somos testemunha desse poder, não é? Quando chove muito, é muita água descendo, mas o mar permanece como está. Tem maré alta, maré baixa. Quem controla isso? O Senhor Deus Todo-Poderoso, irmãos. Todo-Poderoso. Então, quero aqui deixar esse registro de que o número 40, ele foi muito utilizado, e aqui, mais uma vez, Jesus inicia, ao que dá a entender o texto, chegada a tarde daquele dia. Aquele dia qual? Era o mesmo dia que as mulheres foram até o túmulo. Era o mesmo dia. E aqui já, talvez 9 da manhã, 10 horas da manhã, eles recebem a visita de Jesus a primeira vez, e a primeira palavra que Jesus diz, no verso 19, a parte B, parte final: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus traz aqui as evidências de que era ele mesmo, permanecem as cicatrizes. E no verso 21 ele declara: disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aqui eu quero relembrar você, o comissionamento está aqui. O comissionamento. Vontade enorme, irmãos, de fazer aqui a observação, né, de Tomé. Tomé estava fazendo o quê que não estava aqui? Pastor, ele foi fazer alguma coisa. Eu digo: não, meu irmão, olha como é que era o coração dele. Ele não estava no meio, nós lemos no começo do culto, e quando os discípulos falam para ele o que aconteceu, Jesus veio e ficou com a gente. Ele dizia: de modo nenhum crerei se eu não pôr a mão do lado e nos cravos, né? Do lado era onde a lança tinha entrado. De modo nenhum crerei se eu não ver as marcas nas mãos e nos pés. Ele não estava ali com os discípulos, provavelmente já fruto dessa incredulidade. Eu vou fazer minhas coisas, eu tenho mais o que fazer, vou ficar aqui trancado com vocês não. E aí, o texto bíblico diz que ele então não estava, e
isso a partir do verso 24. Então acontece o comissionamento. Esse comissionamento, ele se dá. Jesus declara: Pai seja convosco, ele repete, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí o verso 22, dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Nesse texto nós encontramos aquele clássico, né, da compreensão bíblica desse traço aqui, que é soprar sobre eles, e ele declara: recebei o Espírito Santo. Jesus estava fazendo alusão ao sopro do Espírito em Adão. O Senhor fez Adão do pó da terra e soprou em suas narinas, e ele se fez alma vivente. Aqui os discípulos passam a viver genuinamente, eles recebem o Espírito Santo. Soprou sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. Jesus está aqui dando a ferramenta principal para ser enviado como ele foi enviado. O verso anterior: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, vos envio. Então ele sopra o Espírito. Como é que Jesus foi enviado, irmãos? Ele é batizado nas águas por João Batista. Quando ele sai, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre ele, de forma nítida, visível, formato de uma ave, uma pomba, e a partir dali ele começa o seu ministério. Ele mesmo na sinagoga, ele vai até lá e lê o profeta Isaías, e ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então ali é a evidência do cumprimento dessa palavra. O ministério de Jesus começa com o Espírito Santo se movendo através dele. Não é? Em outras palavras, quando Jesus ordenava: seja curado, quem curava era o Espírito Santo. E por que era assim? Pastor, mas Jesus é Deus, porque não entendo isso. O princípio é básico: o que foi na criação se repetiu ali. Como é que foi na criação, irmãos? O Senhor Deus nos céus proferia a vontade, mas a voz que ecoou foi a voz do Verbo. Quando você lê lá em Gênesis 1, haja luz, quem está proferindo é o Verbo, é a palavra, a voz que ecoa. A vontade que foi manifesta pela voz é a vontade de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo e sobre a face das águas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Aí depende da tradução. O Espírito de Deus pairava por quê? Porque como que esperando a voz que ia ecoar, dizendo: haja luz, e houve luz. Quem executou a construção da luz? O Espírito Santo. E ele estava esperando a ordem, e ele então constrói o que a ordem proferiu. A vontade do Pai, a manifestação da vontade pela voz que ecoou, e a feitura da luz foi pelo Espírito. No texto, inclusive, está escrito: então, no princípio, criou Elohim os céus e a terra. Fazendo alusão que era mais de um que fez os céus e a terra, que é a tradução para Elohim. Muito bem. Então se repete isso novamente, no Novo Testamento. O Senhor Deus desejou, a vontade de Deus foi que o Filho viesse, o Filho veio. O Filho, então, é o Verbo que ecoa agora sobre as pessoas. Aliás, eu quero fazer essa comparação, né? Quando você lê: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, está fazendo alusão que a terra não estava da forma que Deus planejou. Aí você vê a forma, o que ele fez no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, e no quinto dia, Deus encerra construindo a terra da forma que ele havia desejado fazer.
com a fauna, a flora, divisão dos continentes, a água das águas, tudo. Luz, sol, lua, estrelas, tudo. Era sem forma e vazia. E aí, no sexto dia, Deus preenche a terra. Deus preenche a terra com o homem. Por isso, irmãos, olha só a pregação da palavra já vai deixar você esperto. Precisa nem tocar nesse assunto, mas eu tenho que tocar, né? Como é que está o mundo hoje aí? A terra é mais importante do que a vida humana. Por exemplo, hoje eu ouvia, os irmãos sabem que eu sou bem interessado nas informações, né, em estudar e procurar saber como é que está o mundo de uma forma geral, e eu entendo que um pastor deve ser assim, para saber até orar, né? E uma pessoa muito importante das Nações Unidas nessa área de alimentação para o mundo proferiu assim, que o Brasil é peça fundamental para a sobrevivência do mundo como produtor de alimentos. Em outras palavras, só para você ter uma ideia, só na China, a China compra alimentos nossos que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. É muita comida. É muita comida. O Brasil é responsável por equilibrar a alimentação dos 7 bilhões de pessoas. Eu acho que eu errei no número aqui, irmãos, mas eu acho que o total desses 7 bilhões é 1 bilhão e alguma coisa nós produzimos para fora. Eu não me recordo agora ao certinho os números, mas vamos deixar para lá isso. Isso aí não vem ao caso. Mas, ou seja, se falta o alimento produzido pelo Brasil, vai ter gente que tem o dinheiro para comprar e não tem como. Então, imagine se no Brasil não houvesse o que nós temos hoje de tecnologia. Não estou falando do governo atual, irmãos, porque isso já é antigo, tá? Mas nesse momento agora nós temos muita disputa a respeito disso. E existe movimento político, não quero entrar em questão aqui política, porque meu alvo não é esse, estou falando da Bíblia. Existe movimento político que é a favor que não haja produção de alimento do jeito que está, pelo contrário, tenha que preservar os locais. Não, aqui tem plantação, tira a plantação, planta árvore. E depois, não, deixa as árvores aí. E depois, não, vamos ficar contemplando as árvores. Ou seja, a terra está em primeiro lugar do que a vida humana. Aliás, a vida humana já está em último lugar há muito tempo, né? Para você ter uma ideia, existem movimentos que protegem os animais. E o mesmo movimento declara que tem que matar bebês no ventre. E festeja isso até. É a maior contradição que possa existir na terra. E os animais vivam. E os bebês morram. Tem contradição maior, irmãos? E olha que o animal, né, ele até pode se defender de alguma forma, dar uma mordida, né? Alguém vai matar lá o cachorro morde pelo menos quem tentou matar. Coitadinho do cachorro, a gente sabe que não é assim. Coitado do animal, né, maltratado. Pastor, o senhor é a favor do quê? Não morre nem o animal e nem os bebês, meu irmão. Se você tem um animal, cuide bem dele, respeite o animal, a vida humana, muito mais ainda, mas os animais não devem ser desprezados de forma nenhuma. Qual a visão aqui que eu quero estabelecer biblicamente? A terra, irmãos, foi construída por causa do homem, e não o contrário. Quantos estão entendendo aqui? Então, esse negócio de idolatrar a terra, pastor, então o senhor é a favor que destrua a terra? Não, irmãos, qualquer pessoa sensata vai limpar o próprio quintal, vai cuidar bem da propriedade, nós temos que cuidar bem da terra, mas nunca jamais ela pode ser superior em valor do que a vida humana. Então, tudo que for para preservar a terra e colocar a terra num pedestal, e a vida humana vai para o final da fila,
isso não caminha de acordo com a Escritura Sagrada. Quero deixar claro que toda pessoa, por exemplo, meu pai tem lá uma propriedade lá no norte, lá no Acre, e ele, da mesma forma que os outros produtores respeitam, né? Não pode derrubar toda a floresta, tem que derrubar até um limite. E se cumpre direitinho, meu irmão, porque, é claro, ninguém quer pagar multa, né? Ninguém quer pagar multa. Quem é essa pessoa? Não, vou derrubar aqui porque eu estou doido por uma multa, estou querendo muito uma multa, não vejo uma multa há muito tempo, vamos derrubar e vamos desobedecer. A pessoa de bem não vai fazer isso. E quem aparecer com excesso, cumpra-se a lei para com aquela pessoa. Eu quero aqui dizer para você que existe um princípio que está sendo utilizado, voltando para o texto. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, eu falava sobre a criação do mundo para explicar que Deus, em Cristo Jesus, está recriando esse mundo destruído pelo pecado. Como assim? A terra não estava mais do jeito que Deus idealizou, por causa do pecado. E ela estava preenchida, mas vazia do propósito de Deus. Então agora essa terra não é mais a terra humana, a terra física, globo terrestre, mas é a terra ser humano. Pode ver que quando a Bíblia vai falar sobre Deus amar o mundo, chama o mundo dos pecadores. Os pecadores são utilizados falando sobre o mundo. E quando o Senhor fala sobre o que Ele veio fazer, Ele veio plantar a semente na terra. E a terra é o coração dos homens. E essa semente é a palavra. Então, assim como a voz ecoou, entenda aí, assim como a voz ecoou e fez com que se tornasse o que o mundo é na criação desde o começo, a voz ecoou na pregação de Jesus, na pessoa de Jesus, e ela gerou um efeito no solo do coração de cada pessoa, gerando um novo tempo, gerando um novo tempo. E aqui, irmãos, Jesus está passando o bastão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Preste atenção. Quantos são igreja de Deus aqui? Levanta a mão e diga amém. Se você é a igreja, você vai fazer o que ele fez, porque aqui está a representatividade da igreja de uma forma geral. A igreja vai ser enviada como ele foi enviado. Vamos repassar mais uma vez. Assim como ele foi enviado, ele estava enviando os discípulos. Quais são os princípios aplicados? Jesus foi enviado, movido pelo Espírito, nós também. Jesus veio pregar a mensagem de salvação. Nós vamos pregar a mensagem que Jesus veio pregar. E ela foi aplicada a nós, e nós fomos salvos. E nós pregamos a mensagem que recebemos. Então, se você recebeu essa mensagem e você não passa ela adiante, você está em desobediência. Você está em desobediência. Você não pode se considerar que está pleno na vontade de Deus. Irmãos, Jesus nunca falou que fluiria de nós um açude. O que é um açude? Um lugar que a água está parada. Mas ele disse que fluiria de nós um rio. Se é um rio, esse rio, ele vai gerar vida. Como que as cidades são construídas? Ao redor dos rios. Aonde tiver um rio vai se formar cidades. Você vai ouvir, por exemplo, de um instrutor de sobrevivência na mata. Se você encontrar um rio, siga este rio, porque ao redor dele tem sempre alguém morando. E você tem mais possibilidade de encontrar o escape para a sua sobrevivência, seguindo na beira de um rio, do que no meio do mato. Então, meus irmãos,
quando o Senhor aqui comissiona os discípulos, ele estava falando que a igreja deveria ser a que iria levar o que eles viram. E aqui eu encerro, mas preste atenção. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele repete o sopro, como foi lá no Jardim do Éden. Recebei o Espírito Santo. Dessa vez agora recebe o Espírito de Deus, não só o fôlego de vida. E ele então, no versículo 23, ele diz: se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se não os perdoardes, não serão perdoados. Esse é um dos textos que muita gente, e até os pregadores, acredito, correm, de interpretar. Pastor, quer dizer que o perdão dos pecados está ligado aos discípulos? Vamos entender o contexto? Os discípulos não têm Bíblia na mão que nós temos hoje. Eles não têm o Evangelho de Marcos, ainda seria escrito. Eles não têm Mateus, não têm Lucas, não têm João, não têm as cartas de Paulo. Paulo ainda vai se converter. Não existe o texto de Apocalipse, aliás, um dos últimos textos escritos, claramente, você vai encontrar tanto o Evangelho de João, um dos últimos escritos, e o texto de Apocalipse também, tanto é que está no final, não só por isso, mas é o último livro. Não tinha nada do que nós temos hoje. Os discípulos, e você vai ler Atos dos Apóstolos, nós vamos caminhar provavelmente na próxima pregação um pouco mais sobre isso, agora lendo os textos. Os discípulos caminharam com Jesus 3 anos e meio. E aí você lê em Atos dos Apóstolos que os discípulos, eles perseveravam. O povo, os cristãos, perseveravam na doutrina, completa aí, irmãos, na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos caminharam com Jesus 3 anos e meio. Quem chegava, ouvia deles. Jesus era assim. Jesus fazia isso. Jesus ensinava assim. Sobre esse caso, ele nos ensinou isso. Então, a doutrina dos apóstolos, inclusive domingo de manhã vocês vão ouvir o estudo sobre isso. Claro, não foi de propósito, mas vocês vão ouvir domingo de manhã sobre o que era a doutrina dos apóstolos. O que era perseverar na doutrina dos apóstolos. E claramente, entenda, o contexto é diferente. Então, quando Jesus diz assim, quando vocês os pecados de quem vocês perdoarem, será perdoado, e os que não perdoarem, será retido. A pessoa chegava, não tinha o que nós temos hoje. Hoje, permanece a mesma coisa, mas é a Escritura Sagrada que vai dizer para você, isso aí não vai ser perdoado não. Isso aí vai ser perdoado, se arrependa. E aí nós já sabemos pela Escritura que o único pecado não perdoado é o quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, por que não é perdoada a blasfêmia? Meu irmão, em primeiro lugar, se alguém taxa Deus como as trevas, como poderá ser perdoado de algo que ela não crê? Muito simples, Será retido. Então a pessoa chegava, se convertia, e os discípulos então diziam, olha, o seu pecado, essa conduta de pecado aí, você está fora da visão, você está fora do que Jesus foi e ensinou. Quem era o nivelador? Era o que os discípulos tinham contemplado. E aqui, irmãos, eu quero trazer para você um princípio que estremece muito a vida da gente. No primeiro século, foi uma maravilha, a igreja cresceu estrondorosamente. No segundo século, já eram os discípulos dos discípulos. No terceiro, então, nós temos uma decadência cristã acontecendo. Toma o poder um imperador, ele batalha contra... O reino de Roma estava dividido em 3 partes. Constantino, era um desses governadores. Ele batalha contra as outras 2 partes para tomar o poder de Roma completo. E ele elege a bandeira da cruz de Cristo como sendo agora a sua bandeira. A história conta que ele se converte. E ele
institui o cristianismo como a religião oficial de Roma. E ele percebe que as pessoas não vão ao culto, ele também constrói os primeiros templos. Foi ele que mandou construir as primeiras igrejas cristãs. 1300, no ano 313 isso aconteceu. 10 anos depois, ele institui um decreto, todo mundo teria que ir à igreja uma vez por semana, pelo menos. E aí a história conta o seguinte: como era a lei, como era a ordem do imperador, as pessoas começaram a ir do jeito que viviam durante a semana, permaneciam, mas estavam no culto participando. Conta a história da igreja que quem era prostituta ia ao culto domingo e na semana continuava no ofício da prostituição. Quem era feiticeiro durante a semana continuava fazendo suas feitiçarias. Mas como o imperador ordenou que fosse ao culto uma vez por semana a pessoa era cristã. E a decadência do cristianismo aconteceu naquele período, em grande parte, porque, é claro, o cristianismo espalhado pelo mundo permaneceu pujante. Mas o Império Romano, que propagava a fé cristã oficial agora, como sendo a nação que imperava sobre as demais, propagava um evangelho distante do que os discípulos pregavam. O evangelho agora não era mais porque você creu, mas porque o imperador ordenou. E conta a história assim, irmãos, eu nunca me esqueço dessa leitura. A história diz assim: os discípulos dos discípulos dos discípulos foram morrendo. E a igreja agora era composta de pessoas que eram cristãs no domingo e pecadores durante a semana. E por causa do poder que havia ao redor da igreja, pois estava ligada ao imperador, as pessoas almejavam fazer parte, não mais por causa da fé, mas por causa da influência. E a igreja então entra num declínio. Quando você ouve assim: pastor, por como o senhor interpreta a igreja católica? Meu irmão, foi daí que surgiu a igreja católica. O nome católico significa universal. O Império Romano entendia que a fé cristã deveria ser universal. Você pode chegar para o católico e dizer: você faz parte da igreja universal, né? Aí ele vai ficar brabo ali, né? Mas o nome católico significa isso. E aí, o declínio da igreja se deu a partir daí e formou-se depois o que você vê hoje aí de igreja católica. Por que é que nós não somos católicos? Porque nós acreditamos que a fé cristã é regida por um relacionamento com Deus. E o Evangelho, a palavra de Deus, determina como os nossos pecados são perdoados ou não. O limite que vai expressar como devo agir está na Escritura Sagrada. E, infelizmente, daquele período para frente, houve um desvio desse princípio. O que é que eu estou explicando aqui? A fé cristã está ligada à conduta dos crentes, a como nós aplicamos em nossas vidas a palavra de Deus. E se nós não aplicamos, nós estamos trabalhando para o enfraquecimento do conhecimento da fé. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho é tão superficial, mas tão superficial, que as pessoas estão inventando coisas que não existem na Escritura, cada dia, cada dia. Eu já conversei com pastores que, desesperados, no decorrer da minha caminhada, desesperados, porque para que não haja uma debandada, eles procuram ter o máximo de atrativo em seus cultos para poder segurar os membros. A revista Veja, que é uma revista problemática, né, publicou que, por causa dos púlpitos
das igrejas que pregam contra determinada linha de pensamento político. Falei bonito agora. Os jovens estão debandando das igrejas. Aí você lê a matéria, você não consegue ver de onde que eles tiraram aquilo. Qual estatística foi feita nas igrejas, né? O que é aquilo? Só uma vontade de colocar o caos, só uma vontade de colocar a culpa em alguém. E como eu tenho dito aqui, irmãos, não confunda, quando nós defendemos aqui a família, somos contra o aborto, com uma pauta política, porque não é uma pauta política, é uma pauta, entre aspas, bíblica, onde Deus criou Adão e Eva, e qualquer político que aparecer defendendo isso, ele apareceu atrasado, porque a igreja espalhada pela terra prega isso há milhares de anos, e não é o contrário. Estou eu aqui falando sobre o valor da família. Então ele é isso na política, ele apoia. Eu não sou cabo eleitoral de político algum, eu sou um profeta de Deus, aonde prego sua palavra. Irmãos, os políticos vão e vêm, a palavra de Deus permanecerá, e a igreja de Deus, ela é chamada a esta seriedade. Eu me lembro, porque foi só uma vez que isso aconteceu, um candidato aqui da cidade, há uns 10 anos, isso há uns 10 anos, ele pediu para um horário que ele fosse recebido aqui, e eu disse que ele podia vir. E aí ele perguntou para mim, sentado junto do assessor, e ele animado, querendo apoio, ele disse: pastor, o que eu posso fazer pelo senhor e pela igreja? Aí, irmãos, eu me lembro até hoje, eu me ajeitei na cadeira, ri um bocado, fiquei rindo e tal. Aí eu digo: não, meu irmão, acho que você essa pergunta está errada aí, está trocada. Quando você entrou aqui, a pergunta que tinha que ser feita é o que é que nós podemos fazer por você? Porque como igreja de Deus, onde pregamos o Deus vivo e verdadeiro, que convida toda pessoa que se arrependa dos seus pecados, a mensagem também é para você. Aí você imagina, né? Eu já ouvi de tudo. Não, o político tal providenciou um caminhão de brita para a construção da igreja. Está repreendido, meu irmão, está repreendido. A construção da igreja será feita pelos que creem em Deus, que entregam seus dízimos, suas ofertas e creem no Senhor, que isso é para o sustento da obra. Nunca, jamais aceitaremos qualquer auxílio financeiro. Irmãos, é vergonhoso ver um pastor assessor de um político. Eu estou falando é vergonhoso um assessor que recebe sem trabalhar. É vergonhoso, inclusive crime. É um crime. Nós somos chamados a viver a fé. Pastor, entendi, o senhor está pregando o que agora? Meu irmão, olha só. Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Você está entendendo? Está em jogo o reino, está em jogo o que é que nós somos e que vamos pregar às pessoas. Nós somos chamados a ser enviados como Ele foi, e Jesus não se vendeu a nada. E como deve ser a igreja do Deus vivo, a começar do pastor, não pode se vender a nada, não pode ter medo de nada, não pode estar com medinho, porque o membro vai sair da igreja se ele falar o que a Bíblia diz. Pastor, mas se pregar aí como tem que pregar, vai sair então. Eu me lembro, irmãos, uma vez, há muito tempo atrás, eu fui conversar com uma pessoa, de meu irmão, de acordo com a Bíblia, você está fora da visão, sua esposa também. Eu digo: pastor, se eu for cobrar isso da gente, eu não vou garantir a minha família estar aqui na igreja. Aí eu fiquei assim olhando para ele, eu digo: rapaz, você está me ameaçando, né? Você está ameaçando que você vai sair da igreja se eu for cobrar de você o que a Bíblia diz? É isso mesmo.
Aí eu digo, então, meu irmão, você já está convidado, né, a ver um outro lugar para você, porque aqui nós temos compromisso com a Escritura Sagrada. E eu acharia vergonhoso, irmãos, presta atenção aí, eu ficaria triste se eu estivesse numa igreja com um pastor frouxo, com um pastor aguado, aonde ele tem medinho de perder a família A, B e C. Irmãos, a igreja de Deus tem um chamado: viver a fé, doa quem doer, aconteça o que acontecer, o bastão foi passado para nós. Irmãos, é de emocionar o que a gente vê aqui às terças-feiras. É ou não é verdade, rapaz? Ou você chega aqui, irmãos, esses meninos estão aqui, rapaz, eu vou te falar, viu? Esses meninos estão aqui 5 horas da tarde, começa a desmonta isso aqui toda terça-feira. E eles ficam me dizendo, pastor, nós precisamos de um outro dia. Eu olho assim para ele e digo, rapaz, meu Senhor amado, essa é coragem mesmo. Irmãos, desmontar e montar tudo isso, montar o tatame, desmontar o tatame, botar a cadeira no lugar de novo. E aí tem o negócio da estética das cadeiras, aqui é 3, aqui é 4, aqui ela inclina. É ou não é verdade? Que trabalhão. Mas o combustível é ver na hora da pregação aqui, todo mundo sentadinho ouvindo a palavra. Que combustível, irmãos. Isso move o coração. Qual é o nosso alvo? Nós não fomos chamados para outra coisa, irmãos, a não ser pegar o bastão e continuar a corrida. E aí entra o porquê que eu citei as coisas que eu citei. Não pode haver conduta errada, conduta fora da visão. Nós precisamos nos converter, nós precisamos romper com o pecado, nós precisamos ter o evangelho puro e simples na nossa vida. Qual é o evangelho puro e simples? Jesus Cristo morreu para perdoar os meus pecados, e eu não posso viver mais no pecado. Ele me constituiu seu discípulo. Eu não posso ser o que eu quero ser durante a semana e domingo estar na igreja com um sorriso. Nós estamos na presença de Deus, irmãos. É o Senhor que anda conosco, Ele vê o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe se nós somos o que somos realmente, se somos mesmo o que Ele diz. E lá fora, você já viu quantas vezes as pessoas sabem a verdade, meus irmãos. Quem é crente é, quem não é, o povo sabe. Então, quando a Bíblia diz aqueles que vocês perdoarem os pecados, isso seria feito por pessoas que estão coladinhos com Jesus, dizendo, olha, conforme nós caminhamos com Ele, essa não é a mensagem, essa não é a conduta. Desse jeito que você está aí, seu pecado não será perdoado. Não será. Meus irmãos, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe com a sua graça. Que nós tenhamos a nossa vida plena em sua presença. E que absolutamente a vontade do Senhor se cumpra. Eu não estou pregando aqui, irmãos, que nós não temos que ter atividades agradáveis. Os jovens mesmo estão planejando aí uma série de coisas maravilhosas, você vai ouvir aí, já tem ouvido, né? Mas sempre nós estamos, claro que nós vamos querer atividades maravilhosas, mas o que é maravilhoso mesmo é o Evangelho de Deus no coração, a vida no altar, a presença de Deus conosco, a voz do Senhor que ecoa plena em nós. É isso que mantém a vida do crente, é isso que faz com que você prospere, seja uma bênção, é isso que as pessoas querem quando se aproximam de você. Porque, irmãos, como é agradável chegar perto de um crente de verdade. Tem um brilho, tem um perfume espiritual, tem uma coisa boa. E a pessoa que não é crente nem sabe disso, só sabe que tem. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço misericórdia. Perdoa, Senhor, a nossa dureza de coração. Perdoa, Senhor, como nós temos dificuldade de entender, Senhor. Te pedimos misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer a Tua palavra, a viver a fé,
e não negociar querendo agradar a homens. Meu Deus, livra-nos, Senhor, de tentarmos coagir e até mesmo tentar coagir o Senhor como se o Senhor submetesse ao mimimi de quem quer que seja. Senhor, tem misericórdia de nós, que nós possamos, Pai, nos reunir cada dia com o coração derramado, com a vida plena diante de Ti, com o coração vivo na Tua presença, com os nossos pecados perdoados, em nome de Jesus. Pai, eu Te peço que o Senhor olhe para esse que entrou aqui hoje em atitude de fé já enfraquecido, essa pessoa que está passando por uma crise específica, ajuda, Senhor. Que essa pessoa firme na fé para a glória do Senhor. Oramos assim, Pai, te pedindo ajuda-nos a propagar o Evangelho, a viver a fé e a valorizar a Tua palavra que com tanto zelo foi produzida